Olá pessoal, aqui quem fala é a arquiteta Joyce Camargo e venho apresentar para vocês o vídeo curso Dicas de Decoração. Aqui estão todos os meus contatos, aonde me encontrar nas redes sociais, o site, o Instagram, o Facebook e o YouTube. E para entrar em contato comigo, para tirar dúvidas, o e-mail e o WhatsApp. Agora chegou o grande momento das dicas personalizadas. Então, a pessoa enviou uma foto do ambiente e eu vou dar dicas e falar o que a gente tem como partido para melhorar aquele ambiente, tá? Então, a primeira cliente que mandou a foto foi a Jerônima. Ela tem como expectativa interligar a porta de entrada com a cozinha e o banheiro. Então, eu coloco como partido arquitetônico que há uma necessidade da gente fazer um fechamento lateral à geladeira e fazer um móvel com profundidade diferente em cima da máquina de lavar roupa, porque assim a gente consegue fechar essa entrada dela e esconder a máquina e a geladeira e se tornar um ambiente bonito quando você está entrando pela casa. Então, essa daí é como que eu dou de sugestão para a Jerônima. Após a Jerônima, nós temos a Liliane. A Liliane, ela quer um ambiente mais agradável na lavanderia, para quando você entra pela cozinha. Então, eu coloco como partido arquitetônico a gente trabalhar ali ao lado do fogão com um vidro fixo ou uma mureta de cogobó. Por quê? Porque assim a gente consegue esconder um pouco a lavanderia. Então, eu coloquei aqui o exemplo, que ela pode fazer uma mureta com essa interligação de madeira ou cogobó. E deixando o ambiente mais claro com iluminação entrando, tá? Então, fica mais bonito o ambiente. Aí, agora nós temos a cliente Tereza. Ela gostaria de melhorar os móveis e tornar o ambiente mais agradável. Eu coloquei como partido arquitetônico para separar um ambiente do outro, o vidro também fixo e a mureta de cogobó, então ela pode subir. Eu estou fazendo tudo por ambientes. Cozinha, então eu coloquei o grupo de cozinha, as pessoas da cozinha, então eu separei em cozinha, quartos e salas, tá? Então aí tá a parede fixa de vidro. E a gente tem o exemplo também do cogobó e coloquei para ela em cima da pia para ela trabalhar com um armário, que pode ser nicho ou pode ser o armário. Então, você usa muito o cogobó e o vidro fixo. O valor não fica tão elevado ao invés de colocar uma porta, tá? Aí a próxima cliente é a Priscila. Ela tem uma parede bem extensa na sala, então eu dei como sugestão, ela gostaria de estar trabalhando todo o ambiente e mudando a cor da parede. Então eu coloquei como partido arquitetônico que ela poderia colocar até a viga um revestimento 3D. Eu coloquei até o símbolo aí em vermelho e após a viga, papel de parede. Então aqui está o exemplo. Ela pode também estar trabalhando com iluminação para dar valor ao 3D. A próxima foto também vai mostrar um exemplo de 3D. Tanto ela quanto a próxima cliente são dicas semelhantes, tá? Então, pode estar colocando um espelho para dar um destaque também, uma cor de parede, você viu que eu coloquei aí um cinza, ela pode trabalhar com um tom um pouco mais claro. E aí agora nós temos a Cleide, que é parecido com a anterior. Então, dica do ambiente, ela não quer tapete, né? Pediu para estar trabalhando, então eu coloquei como partido arquitetônico inserir o 3D, né? De revestimento na parede, então ali no fundo. Então, eu dei como dica essa parede onde está a televisão, ela coloca o 3D. E a parede ao lado ela pode fazer uma marcenaria, então pode trabalhar com 3D e a marcenaria, porque assim ela consegue deixar as duas paredes no mesmo nível. E iluminação, vocês perceberam que a iluminação ela chama o projeto. Aí agora a gente tem a Eusilane, desculpa porque é um nome mais difícil de falar. Então a expectativa do cliente gostaria de saber qual revestimento usar na parede, né? Então eu tô colocando como exemplo essa parede do fundo onde tem a janela. Aí eu coloquei como partido arquitetônico que ela pode estar trabalhando com a cor preta ou uma cor bege. Eu achei que o preto fica muito bonito, ele chama atenção, porque você está usando muito bege no seu ambiente. Então, aí tem a sugestão do preto, tem a sugestão de um tom mais areia e tem a sugestão de um tom mais bege voltado mais para o branco. Aí agora a gente tem a Tati,
ela gostaria de estar trabalhando ao fundo aí dessa cobertura com plantas, rede, e comentou até de uma grama sintética para quadro. Eu coloquei como partido arquitetônico para a gente trabalhar com pergolado ao fundo, aonde ela pode colocar as trepadeiras para florir, fechar o pergolado e fazer uma churrasqueira e colocar as mesas. Então aqui tem um exemplo, né? Pergolado, churrasqueira ao fundo, pode ser uma prancha, mesa comprida, e onde tem essa piscina ela pode colocar a grama para fazer essa quadra. Então, assim, a parte de paisagismo, como eu sou formada, eu posso dar muitas dicas, entendeu? Mostrar o que é planta de sombra, planta de sol. Aí tá outro exemplo de pergolado, com bastante plantas e a mesa. Então, assim, diversas ideias, entendeu? Aí agora a próxima cliente é a Tatiana. Aqui ela tem um quarto de bebê, ela gostaria de estar trabalhando essa parede ao fundo, né, bebê de menina. Eu coloquei duas clientes junto porque é parecido, tanto para uma quanto para outra, o que está tendo como necessidade, tá? Então, teve clientes que eu juntei. Vai vir agora a próxima, que é a Fabiana, também a expectativa é um quarto de bebê, então a gente vai trabalhar essa parede onde estão essas prateleiras, e tanto para uma quanto para outra, eu coloquei como sugestão a gente trabalhar bem essa parede com papel de parede, quadros e nichos. Então, eu vou mostrar, teve uma das duas que o berço já tem até a cômoda acoplada, tá? Então, aqui no exemplo, hoje em dia tá muito em moda usar papel de parede com montanhas. Ele fica lindo, maravilhoso. Então, eu coloquei aí esse exemplo de papel de parede com montanhas. A gente não precisa tanto de quadros, então fica um pouco mais econômico. Aí, esse outro com papel de parede com montanhas, eu coloquei algumas nuvenzinhas. É sempre legal estar trabalhando com iluminação de LED, fita de LED, que fica maravilhoso. E o terceiro exemplo, que é o que eu falo de estar colocando papel de parede com quadros. Eu não gosto de colocar duas paredes com o mesmo papel de parede. Eu prefiro colocar uma parede com papel de parede e a outra pode ser com adesivo ou um papel mais simples. E os nichos, porque teve uma das duas que vai trabalhar com a cômoda. Então, eu fiz o exemplo. Agora, nós temos a Andressa. Eu coloquei duas juntas, porque a idade das crianças são próximas, tá? A expectativa é mudar os móveis e a distribuição, para fazer uma nova visualização do quarto, né? Então, essa daí é da Andressa, a partida eu vou falar junto no final. Aí, o da Marcela também é mudar os móveis, fazer um novo layout do quarto e mudar a distribuição. Então, a gente tem muitos layouts a serem trabalhados, né? Então, tem algumas clientes que já até fecharam comigo, porque são quartos que vale a pena, né? Dá para trabalhar muita coisa. Então, como as crianças são bem pequenininhas, no máximo 3 anos, eu trabalhei com 2 níveis. O nível mais infantil, então você consegue estar trabalhando a cama ao fundo, trabalhar bem o fundo com nichos, porta-livros para colocar gibis. E tem o lado criança, então nessa idade a gente trabalha tanto com o lado infantil quanto o lado criança, que a gente põe casinhas, né, atrás, coloca LED. Você viu que as duas opções têm porta-livros. E o papel de parede, vocês percebem que o papel de parede para mim tá em tudo, papel de parede e cabeceira, eu uso demais. Então aqui já é uma área mais criança, né, então as mães conseguem decidir se quer um lado mais infantil ou um lado criança, essa é a diferença pela idade. Então, aqui eu coloquei também prateleira para colocar nichos em cima. E aqui o lado criança também, que é papel de parede. Aí você coloca letra luminosa, coloca os coraçõezinhos e quadro. Então, quadro, papel de parede, parte de luz, é tudo que valoriza. Aí aqui a Ana, né? É a mesma idade, mais ou menos, das crianças anteriores, que é em média de 4 anos, só que é quarto de menino, então eu separei. Então, a situação é a mesma coisa, partido arquitetônico com papel de parede atrás e quadros e iluminação. Vou colocar aqui o exemplo do quarto dela, do quarto da criança, que a gente trabalhou também com papel de parede de montanhas, atrás um porta-livro, que você consegue aproveitar o espaço, e a caminha. E um outro exemplo, porque a cidade, as crianças são apaixonadas por dinossauro, porque eu tenho muito contato com criança devido aos projetos. Então, eu coloquei aqui o dinossauro, a caminha, tem que verificar se cabe uma bicama ou não, ou se vai aproveitar a mesma cama. Então, aqui não necessita nem de quadros, porque o papel de parede ele chama muita atenção. E ao fundo, uma cabeceira. Agora, nós temos aqui da Sara, que são 2 crianças, é um quarto compartilhado por uma criança de 8 anos e a outra de 10. Eu coloquei como partido arquitetônico a mesma situação, papel de parede, nichos e quadros, que é o que eu utilizo muito. Por isso que quando eu falo da dica, eu falo uma parede, que é onde a gente valoriza mais.
Aqui, ó, você percebe que tem o lado menino e o lado menina. E a gente costuma sempre usar o tom rosa com azul clarinho, ou rosa com verde claro. Então, fica muito bonito. Então, tanto de um lado quanto do outro, a gente faz simétrico para não ter briga. E atrás um papel de parede também, pode ser de dinossauro, pode ser de diversos modelos, a gente tem vários. E eu coloquei aí no meio um criado mudo de Lego, não é projeto meu, é inspiração, mas fica lindo, né? Aí agora a gente coloca como quarto de adolescente, partido também. A quarto de adolescente não precisa ser tanto papel de parede, né? Mas fica bonito. Então, é quadros. Eu trabalho muito com a cor num quarto de adolescente, que são cores mais escuras. Então, aqui vai mostrar para vocês, que vocês vão perceber o quanto é mais escuro. A gente trabalha muito com cabeceira, se usa muito a cor cinza, os quadros vai do hobby, por isso que quando eu faço lá a ficha de conhecimento, eu pergunto sobre hobby e a parte se tem algum tema. Por quê? Porque um quarto de adolescente ele é praticamente todo temático e o quarto de criança também. Então é muito importante isso, ver as características. Ah, a criança adora um som, você põe umas almofadas de som, tudo. Então, você percebe o quanto é importante ter essa apresentação de conhecer o cliente, né? Então, aqui eu não consegui conhecer tanto vocês, então eu fui pelo feeling, tá? Então, aqui eu agradeço a presença de todos no curso Dicas de Decoração. Vou apresentar os valores do meu serviço. Então, a gente tem aqui assessoria cobrado por hora, consultoria cobrado, o valor para ambiente até 10 metros quadrados é um valor fixo, acima disso é um orçamento, e o projeto é a mesma coisa, tá? Eu vou começar a falar agora um pouco sobre assessoria, né? Vou apresentar para vocês os 3 serviços e o valor dos 3 serviços, porque depois de toda essa dica de decoração, eu tenho certeza que você vai querer um dos serviços para deixar o seu quarto, a sua sala, o ambiente super lindo, super sua cara. Então, aqui nós voltamos à assessoria, né? Então, eu tô colocando dicas de decoração, que entra pelo valor a ser cobrado por hora. Eu apresento para vocês tanto dicas de decoração de construção, paisagismo, decoração da sua casa, dúvida de circulação, visita em lojas, tudo isso é em assessoria e é cobrado por hora, tá? Eu vou deixar depois o link para vocês saberem qual é o valor por hora, quem estiver interessado em fechar o serviço, tá? Os laudos também são cobrados por hora, então tudo isso a gente consegue passar o valor para vocês pelo link. Aí agora eu vou falar sobre consultoria, que é o valor até 10 metros quadrados, um valor fechado. Acima disso, eu passo um orçamento mediante ao tamanho do ambiente, tá? Então, na consultoria, eu faço layout, então tem todo aquele processo de criação no começo, né? Mostrando vários layouts e depois o layout final. Isso daí é um layout aprovado. E depois do layout aprovado, o concept board, que são todas as referências de tudo que vai ter no ambiente. Tá? Então, aqui é outro modelo de layout e vai ter o concept board. Junto com esse material, eu envio uma lista de fornecedores online, porque tem clientes que não são de São Paulo. Quem é de São Paulo, eu faço a indicação de fornecedores de São Paulo, tá? Então, o online é o que eu envio. Aqui nós temos o projeto. O projeto é algo, o top, é completo, tem tudo. Então, você enxerga o seu ambiente em todos os desenhos e na realidade virtual. Além de que você consegue ter o marceneiro, as pessoas com os projetos e ele desenvolvendo, tá? Então, fica tudo completo. Então, a gente começa aqui pela medição, com o croquis que você vai colocar as medidas e você vai enviar para mim as fotos. Então, a gente, com todas as medidas, a gente faz vários modelos de layout. Então, isso é muito bom em projeto. Por quê? Porque eu vou te entregando de 3 a 4, muitas vezes até 5 layouts, que você vai pirar, falar, nossa, nunca tinha pensado que poderia fazer isso no quarto. Então, isso é muito importante. Então, o processo criativo, ele é fundamental. Então, isso você consegue fazer no projeto, tá? Então, aqui eu ponho diversos modelos de layout. Aí, você me envia fotos do que você gosta de referência para eu enxergar e eu te envio fotos do que eu acho adequado como referência para o ambiente, tá? Então, aqui é o modelo do layout. Depois que você aprova o layout, que é o croquis, a gente faz o layout com todos os detalhes, com tudo escrito para o marceneiro poder ter o material em mãos e conseguir executar.
Aí aqui os desenhos 2D, o que significa desenho 2D? Eu desenho todas as paredes. Então tem a altura que você tem que instalar o quadro, tem a altura que tem que instalar o espelho. Então você contratou um fornecedor, ele não vai precisar ficar me ligando perguntando, ai, qual é a altura que eu instalo isso? Tá, vai estar marcado no desenho 2D, tá? Que é o projeto executivo. Aí aqui a gente tem o projeto 3D, então todos os desenhos que eu faço, eu renderizo e entrego para vocês o projeto 3D para você enxergar seu ambiente, porque é fundamental, você tem que enxergar